E aí pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um vídeo aqui no seu domingo. Nessa última semana nós tivemos algumas ações decolando em meio a alguns eventos positivos veiculados na mídia e no mercado em geral, que colocaram aí várias ações no radar. Daqui para frente nós vamos falar sobre isso. E a pergunta é, né? Será que agora vai? Me fala aí nos comentários o que você acha, o que você acredita para a Bolsa agora em 2023. O otimismo está pairando aí sobre o mercado. E para começar a entender essa história, vamos passar aí pelos pontos principais, né, que vem contribuindo aí para o otimismo do mercado. O primeiro ponto que nós temos que começar destacando aqui é falando da Petrobras, porque o que pareceu ser muito ruim num primeiro momento parece já ter sido digerido, né, de forma neutra ou positiva pelo mercado até aqui. Eu me refiro ao fim do PPI. Essa é uma questão que tem causado muita divergência entre os analistas e o mercado, gerando críticas e elogios ao mesmo tempo, mas olhando friamente, o mercado parece ter entendido que no curto prazo, talvez até no médio prazo, a medida deve contribuir aí para a redução da inflação, tendo em vista que os combustíveis, que são o foco da questão, eles servem como base aí na formação de preços de transporte no Brasil e impacta fortemente na inflação, ou seja, combustível mais barato sinaliza índices de inflação caindo. O ponto de atenção aqui, né, talvez o risco em toda essa questão relacionada ao fim do PPI, até mesmo para quem é investidor aí da Petrobras, é em torno muito aí do preço do petróleo, né, que a gente sabe segue os preços internacionais, e uma vez que a empresa ainda não é autossuficiente, fica a pergunta, né? E se o preço do petróleo voltar a subir, a empresa vai conseguir se segurar? E ainda sobre a mudança, podem sair diversos outros questionamentos que levariam ainda mais incertezas, né? Como por exemplo, concentração de mercado, que é ruim, risco de desabastecimento, que é pior ainda, podendo até chegar a gerar prejuízo para a empresa em casos mais graves, ou seja, só o tempo que vai sanar aí essas questões e o investidor tem que pagar para ver se quiser ficar posicionado. Mas, em meio a incertezas dentro do setor de combustíveis, o mercado seguiu dando o benefício da dúvida, seguiu confiante na tese de que poderemos ter espaço para corte de juros, caso a inflação dê sinais positivos e a Bolsa vem se mantendo otimista. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto de atenção, né, o tão falado arcabouço fiscal, que era também uma incerteza, até aqui tem sido aceito pelo mercado, já reflete nos juros longos. Isso sinaliza, né, para o mercado que a Selic pode cair em breve, e você, né, que talvez invista em títulos pré-fixados, certamente você já deve ter percebido isso. Você deve estar até ganhando aí uma boa grana, dependendo do preço que você pegou. Enfim, chegamos aí no terceiro ponto de atenção que vem contribuindo aí para o otimismo do mercado. Fechando a semana, né? Tivemos aí alguns dados de inflação que vieram positivos, pelo menos vieram abaixo das estimativas, sinalizando que a inflação de serviços vem desacelerando e contribuindo aí para o otimismo do mercado, que já aposta em corte de juros. Se vai acontecer, ninguém sabe ainda, mas empresas, né, que dependem aí de taxas de juros baixos já vem subindo, já vem precificando aí esse corte de juros. Só em maio agora, né, por exemplo, empresas aí de setores específicos, como por exemplo o setor de tecnologia, Sinqia e TOTVS, vem respondendo bem. O varejo também dá sinais positivos. A gente tem dois exemplos também aí, ó, Grupo Mateus no varejo alimentar e lojas Renner para o lado do vestuário, né, se recuperando, além ainda das conhecidas aí do mercado Magalu e Via, que precisam, né, urgentemente de juros baixos no mercado e consumo, assim como também, né, as construtoras e incorporadoras. Aí deixo dois exemplos, né, Cyrela e JHSF, além das aéreas Azul e Gol, que agradecem, né, aí com a desaceleração da inflação de serviços principalmente. O investidor que está sempre atento ao mercado não pode tirar o olho também do exterior. Pois é, o mercado americano influencia diretamente aqui no nosso mercado e por lá o otimismo é em relação aos possíveis avanços na questão do aumento do teto da dívida. O mercado espera que o presidente dos Estados Unidos e o líder do Congresso por lá cheguem a um acordo, né, um consenso aí para
poder aumentar para 2 anos o limite da dívida do governo. O mercado vinha com medo em relação a isso, limitando os ganhos, e agora, né, com essa possibilidade de flexibilização, digamos assim, o mercado por lá pode seguir otimista nos próximos pregões e pode favorecer o rally aqui no nosso mercado também. E ainda fechando aí o otimismo, né, nós tivemos também como destaque na semana as ações da Nvidia, que deram um salto logo depois da empresa prever uma receita 50% acima das estimativas. Esse aumento fortíssimo aí das projeções, segundo a empresa, em função do aumento da demanda pelos seus chips de inteligência artificial. Foi uma pancada para cima aí da Nvidia no mercado e eu gostaria de saber a sua opinião, se você tem as ações da empresa. Então esse breve resumo aí com esses pontos principais colaboraram para o otimismo aí dos mercados nos últimos dias até aqui. E nós temos a possibilidade da continuidade desse otimismo. Ações que entram no radar ou seguem no radar daqui para frente, olhando para o nosso mercado. As commodities, o minério de ferro, né, sempre no radar, e eu destaco hoje 2 empresas aqui para ficarmos de olho, né, que é a Vale e a CSN Mineração. São setores que podem sofrer ainda com a incerteza em relação aos preços aí do minério de ferro, mas quem investe em commodities já sabe que é cíclico, porém a retomada costuma ser forte e junto vem bons dividendos. Geralmente é assim dentro dos ciclos favoráveis, conforme eu já comentei. Um ponto de atenção aqui para quem investe em commodities é também a queda de juros, porque isso vai direcionar os olhos do mercado para ações ligadas ao cenário doméstico e à economia local. Então, se o minério de ferro não ajudar, essas ações aqui poderão ficar de lado, né? E para quem olha lá na frente, as quedas elas são sempre interessantes para acumular bons ativos, a depender, obviamente, da estratégia de cada investidor. É só uma reflexão. Mas falando ainda em cenário doméstico, que acredito tem sido o foco aí nesse mês de maio, o varejo alimentar pode continuar no radar ou entrar no radar aí com outras empresas em algum momento. E aí eu destaco o grupo Mateus, é uma empresa bem fora do radar, é ação de crescimento, vem crescendo seu faturamento aí nos últimos 3 anos, vem crescendo EBITDA, vem gerando caixa, endividamento muito controlado aí da empresa e no geral, né, o Grupo Mateus segue crescendo, abrindo mais lojas e dominando a região Nordeste, onde o grupo tem forte presença. E se tivermos uma sinalização concreta de juros baixos, é uma ação que pode decolar. E além, né, temos aí outra série de empresas que estão no radar, essas aqui, ó, principalmente, né, ligadas de alguma forma ao setor automotivo. E por que isso, né? É porque essa semana nós tivemos também aí o anúncio do governo sobre o programa que visa diminuir aí os preços dos carros no Brasil. Então, carros mais baratos sinalizam maior demanda e naturalmente impulsiona várias empresas. Por exemplo, Mali Metal Leve está diretamente ligada ao setor de autopeças e ao nosso mercado também, né? Vejam que, olhando nos números da empresa, né, as receitas dela são bem distribuídas, né, com uma boa participação no mercado externo e interno, o nosso mercado, né, que deve ser aí beneficiado com essa medida do governo que pode favorecer as receitas da empresa. A IOSP Maxion também pode sofrer os efeitos positivos da medida, né, apesar dela ser menos exposta ao nosso mercado, representando as linhas de receita da empresa. É um pouco menos aí do que Mali Metal Leve, mas ainda assim é bastante coisa. É mais uma empresa que pode pegar esse hype aí dessa medida, caso seja positivo. E aí nós temos também outras empresas, né, como Indústrias Home, a Randon também, né? Essa aqui eu já até falei dela uns meses atrás, como ação para a gente ficar de olho em 2023, não só para crescimento, mas também para dividendos em 2024. Acho que vale o estudo, empresa com um negócio muito completo. E aí, de modo geral, nessa medida que visa reduzir os preços dos veículos, pode atingir beneficamente outros setores também, como por exemplo, as locadoras de veículos, né? Aí entra Localiza e Movida principalmente, podendo até chegar na Usiminas. Pois é, né? O que a Usiminas tem a ver com isso? Simplesmente tudo, né? Porque a Usiminas hoje é uma das líderes aí em aços planos, ou seja, esse material especificamente é uma das demandas aí do setor automotivo. Não necessariamente peças automotivas, mas de certa forma
mais vendas de veículos, maior demanda por aços planos. Talvez o impacto positivo em Usiminas seria maior se essa medida do governo fosse estendida, né? Mas atualmente o que se fala é de algo entre 3 e 4 meses. Então a redução de impostos é boa, é benéfica, mas hoje, né, a redução de juros no mercado seria o essencial para grande parte das empresas listadas em bolsa principalmente. E no contexto geral aqui que nós estamos trazendo, né, olhando para outros setores, os bancos também entram nessa, né, seriam beneficiados também de certa forma por conta da inadimplência, né, que penalizou muito algumas ações. Menos inadimplência diminui o risco, e aí tem dois bancos, né, que a gente pode destacar, Banco Bradesco e Banco Santander, que sofreram muito com essa questão da inadimplência, podem se destacar talvez dentro de um cenário de queda de juros, mas para mim, né, a bola da vez aqui no setor financeiro, em se falando de queda de juros se acontecer, é o Banco BTG, olhando aí para a retomada do mercado de capitais. E passando para as elétricas, como eu sempre gosto de falar, nunca sai de moda, eu vejo aí praticamente todas, né, muito bem preparadas para quaisquer cenários econômicos, mas em uma economia expansionista, né, digamos assim, de queda de juros, se vier, empresas ligadas à distribuição e comercialização, acredito eu, podem se destacar, na minha opinião, né? Empresas aí como Energisa, CPFL Energia, Neo Energia, Equatorial, podem se sair bem dentro de um cenário expansionista, além aí de outras empresas que eu posso trazer vídeos específicos mais à frente. Mas eu queria saber a sua opinião aí nos comentários. Você acha que esse otimismo vai continuar até o final de 2023? Vai seguir firme? Vamos seguir acompanhando. Um abraço, bons estudos e até a próxima.